Agora é o momento da palavra. O nosso irmão Marcílio, eu convido o levita Adriano para fazer a oração pelo servo de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Convido todos se pôr de pé em nome de Jesus, por reverência à palavra de Deus, né? Glória a Deus. E assim oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, maravilhoso, estamos aqui em pé, reverente à Tua palavra, Pai eterno, Deus poderoso, apresentando em Tuas mãos o Teu servo, que vai trazer a administração da Tua palavra, meu Pai, que ele continue na Tua retaguarda, Senhor, que o Senhor esteja na frente dele, Pai, e usa ele com autoridade naquilo, Senhor, que a multidão queira ouvir dentro da Tua palavra, não que nós queira ouvir, Pai. Toma ele em Tuas mãos, toma a direção, enche a boca dele, Senhor, em nome de Jesus. É isso que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, todos digam amém. Aguarda a segunda hora. Mais uma vez, cumprimento a todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Que coisa maravilhosa que você veio aqui cultuar o Senhor, engrandecer o Senhor Jesus. Fique à vontade, pode sentar. Fique à vontade. Essa é a segunda ordem, né, irmão Adriano? Fique à vontade. Eu quero trazer uma mensagem aqui muito conhecida da parte do Senhor Jesus. Uma mensagem conhecida até demais. Mas também quero dizer aqui que nós estamos em um processo de pessoas enfermas, né? O irmão Roberto Silva, que sofreu um acidente, ainda está no hospital, esperando uma transferência, ser transferido. Nós temos a irmã Kedma com o seu neto, né, Carlinhos Alcântara? Temos a irmã Rosemary também, é verdade, com o seu neto. Temos diversas pessoas enfermas, tanto nos hospitais como também em casa. Porque muitas pessoas ficam enfermas e não querem ir para o hospital, porque às vezes é uma enfermidade mais simples que pode ser resolvida em casa. E acontece que quando a gente vai para o hospital, às vezes a gente obtém, né, mais enfermidade lá no hospital. Então, graças a Deus que você veio. E nessa mensagem aqui, é uma mensagem de ter uma oportunidade de estar nos pés do Senhor, que se encontra no livro de Evangelho de Lucas, capítulo 10, que vai falar de Marta e Maria, duas irmãs. Vai falar de duas irmãs que uma resolve abrir as portas para Jesus, mas a outra faz uma coisa importante, mais importante do que aquela coisa que Marta fez. Marta abriu a porta para Jesus entrar, mas Maria escolheu a boa parte. Qual era a boa parte que Maria tinha escolhido ali? A palavra. Porque quando Jesus chega ali, na casa de Marta e Maria, e chama por Marta, chama por Maria, imediatamente Marta vai, porque imagine só, naqueles dias, lá atrás, outrora, naquele passado ali, quando Jesus estava ali, não era simplesmente Jesus entrar em todos os lares. Era um privilégio quando Jesus chegava e entrava em algum lar, para estar ali, deixando a sua palavra, abençoando aquele lar. E você vê que foi um privilégio aqui na casa de Marta e Maria. Porque quando você abre aqui no livro de Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 28, vai falar assim, ó. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Eu vou ler na tranquilidade aqui. Que diz assim: E aconteceu que, indo ele de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Já está aí. A gente já inicia aqui com
ponto positivo para Marta e para Maria de abrir as portas para Jesus, de Jesus entrar naquela residência, fazer morada ali. Lá em Apocalipse capítulo 3:20, eis que estou à porta e bato. Naquele momento que Maria estava abrindo aquela porta, Carlinhos, Jesus estava trazendo esse versículo. Eu venho conjecturando isso aqui, trazendo para consigo mesmo, sobre eis que estou à porta e bato. Jesus estava ali, mas só que você tem que entender uma coisa: esse versículo não fala da porta física, da porta de uma casa construída por homens, mão de homens. Esse versículo fala do coração. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, batendo no teu coração, direto aí, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ele faz o quê? Ele entra, ceia com esta pessoa, a pessoa ceia com ele e faz morada, e faz uma transformação. Mas não é tão simples assim. Ele bater e você abrir. Porque eu não quero saber de Jesus. Por quê? Porque eu tenho os meus prazeres do mundo. Eu quero saber dos meus prazeres do mundo assim. Como o filho pródigo, lá em Evangelho de Lucas, capítulo 15, que vai falar da parábola do filho pródigo. Ele quis saber dos prazeres. E quando a pessoa está cega espiritual, não quer saber de Jesus, quer saber dos prazeres. Mas Jesus chegou ali. E Jesus chega na tua vida também quando você dá lugar. Quando você abre a porta do seu coração. E o versículo 39 vai dizer: e tinha esta, uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Você se disponibilizando em deixar a sua casa, em deixar os seus afazeres, em deixar algo que você estava fazendo ou ia fazer, para estar aqui nos pés de Jesus. A recompensa não vem de Marcílio, a recompensa não vem de Diego, nem de tão pouco de Carlos Alcântara. A recompensa vem do Senhor. E Ele entrega a recompensa, sim. Porque em 2 Crônicas, capítulo 15, e verso 7, que vai dizer... Segundas Crônicas, capítulo 15, 7. Abre aí para mim, por favor. Segundas Crônicas, para mim não tirar daqui do livro aqui. Segundas Crônicas 15, 7. Fala sobre a recompensa. Segundas Crônicas 15, 7. Consegui abrir aqui, vou trazer para você. Veja sobre a recompensa que o próprio Senhor faz aqui. Em 2 Crônicas, capítulo 7, capítulo 15, verso 7, diz assim, olha. Escuta. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem o quê? Uma recompensa. Uma recompensa. Glória a Deus. Então quando você vai, Adriano Nascimento, fazer, deixa suas coisas em casa, porque você pode fazer depois. Você pode deixar lá, dar um tempo. Imagina só, hoje, nos dias de hoje, a tecnologia trouxe a máquina de lavar para você. Porque você deixa a roupa lavando e vai fazer o café. E vai lavar a louça. Antigamente não tinha isso. Você tinha que estar aqui fazendo uma coisa de cada vez. A tecnologia trouxe hoje para você o quê? Uma cafeteira, que você vai e deixa o café fazendo e vai fazer outra coisa. Coisa boa, né? Mas será que essa inteligência foi o próprio homem que deu ao homem? Não. Essa inteligência é o próprio Deus Todo-Poderoso. Deus deu para mim e para você essa inteligência. Aí voltando aqui na mensagem, no versículo 40 vai dizer assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só?
Diz-lhe que me ajude. Escuta só. Marta estava preocupada com as coisas ali, com os afazeres. Até mesmo não se sabe se ela foi querer fazer algo para Jesus, mas ela estava preocupada com alguma coisa para fazer. Em momento algum ela se preocupou em sentar de lado de Jesus, feito Maria fez. Ela foi fazer algo, deixou lá Jesus com o marido e disse: eu tenho que fazer algo. Mas, certo momento, ela se irou, ela não aceitou o que estava acontecendo, onde Marta foi sábia, foi muito esperta, disse: oxe, é uma oportunidade, eu não posso deixar essa oportunidade. Aí colocou um banquinho ali, de lado de Jesus. E o 41 vai dizer assim, vejam que Jesus fala, como Jesus chega, a forma que ele vai conversar, vai falar com ela. Porque em Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28, vai falar da forma de Jesus, do jeito que ele fala. Ele diz assim, ó, vê só, que ele diz que ele é manso. Ele diz assim em Mateus, capítulo 11, 28, vinde a mim, todos vós, que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele diz, vinde a mim. Ele diz que é manso e humilde de coração. Ele falou na mansidão aqui, com forma, com jeito. E muitas das vezes a pessoa poderia estar ali daquele jeito, o coração irritado, a cabeça a mil, mas Jesus sabia chegar, sabia falar, sabia se expressar perante as pessoas. Aí ele diz aqui no 41, e respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Qual é a necessária? Qual é a única coisa que Jesus falou ali que é necessária? É essa que você está reservando, em estar aqui dando a voz ao Senhor, escutando o que Ele quer falar com você nesta noite. Você deixou algo na sua casa, mas você disse, vai ficar, mas quando eu voltar eu resolvo, porque primeiro é a casa de papai. Buscar aí em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E me chama a atenção nessa mensagem que no 42, para finalizar, ele diz assim, olha, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Isso não vai ser tirado de você nunca. Na palavra do Senhor, lá em Evangelho de Marcos, capítulo 13, vai falar que Jesus virá sobre as nuvens, com grande poder e muita glória. Vai enviar os seus anjos para buscar a sua igreja. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Elas não vão cessar do teu coração. Não vão conseguir retirar isso de ti. Não vão conseguir retirar de ti a palavra do Senhor. E Maria escolheu essa boa parte. Maria disse, eu quero esta parte. Maria disse, eu não quero outra coisa, eu quero esta parte. E Marta, preocupada, chegou nos pés de Jesus, olha, pede para minha irmã me ajudar. Eu não quero fazer as coisas só. Marta, Marta, estás preocupada. Nos preocupamos com tantas coisas, muitas das vezes que não é tão importante, e deixamos a importante para outro momento, para outra ocasião. E Jesus só faltou dizer ali para Marta, Marta, eu estou aqui. Presta atenção, Marta. Marta, não vai acontecer uma outra oportunidade dessa de eu entrar na tua casa, Marta. Só está ouvindo as minhas palavras? Só escuta o que eu quero te dizer, só escuta o que eu quero te falar. Eu quero ter um diálogo contigo também. Não é só com Maria, não. Eu quero dar o privilégio da minha palavra para as duas. Não é só para Maria, mas você está resolvendo outra coisa, você está querendo outra coisa. Você não quer a minha palavra, no momento você não quer.
Sabe por quê? Porque o Evangelho de João, se não me falha a memória, no capítulo 11, vai falar da morte de Lázaro, que era irmão de Marta e de Maria. Ô Marcílio, o que tem a ver? Tem a ver. Porque sobre importância, sobre muitas das vezes não acreditar naquilo que você serve. Que a gente vê tantas pessoas na igreja dizendo que é cristão, isso é realidade. Dizendo que é cristão, e quando acontece algo na vida da pessoa, de repente surge uma enfermidade para com a pessoa já fica desconfiada de Jesus, já fica duvidando do Deus que serve, não diz que tem convicção do Deus que serve, firmando contra Deus. Daqui a pouco está igual a mulher de Jó. Ou ainda retém confiança nesse teu Deus? Olha, a gente tem que reter a confiança nesse Deus até no último suspiro. Porque a importância para a gente não é esse mundo, não. A importância para mim e para você é a glória. Porque em Romanos capítulo 8 e o 18 vai dizer: tenho por certo, para mim, que as aflições deste tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós vai ser revelada. Poxa, é o próprio Deus dizendo para cada um de nós, o próprio Jesus falando: olha, nada que está aqui, nada que acontece aqui se compara. Tudo que você vê aqui, seja de bom, seja de ruim, nada disso aqui se compara à glória que há de se revelar entre cada um de vocês. Marta, você está se preocupada demais. Quantas vezes a gente se preocupa, né? Se preocupa com um valor que está para cair na nossa conta. Se preocupa, já está maquinando, se preocupando com algo que vai comprar. Mas o nosso Senhor, Ele quer que você busque mais, confie mais no Deus que você serve. E aquele homem que estava ali na cruz do Calvário, aquele Senhor no centro, no meio, entre dois malfeitores, um viu tanto que estava sem solução nenhuma para mais nada, ali era só morte mesmo e condenação. Mas um reconheceu sobre sua salvação. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele confiou naquele momento. Ele disse: puxa, nós somos merecedores. Ele dizendo para o outro malfeitor: mas isso aí não. Senhor, lembra-te de mim. Aí Jesus disse: hoje mesmo. E é dessa forma que Jesus quer que venhamos confiar verdadeiramente nele, e que nada que venha a acontecer venhamos constatar da fé, venhamos desacreditar que um Deus que nós falamos com convicção que nós servimos e que iremos seguir até o fim. Olha, escuta, no mundo tereis aflições e tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E ele, o próprio Jesus, falando assim com convicção para os seus discípulos: eu venci, e vós também vencerá. Ele diz nesta noite: você vai vencer. Em Romanos vai falar que você não é simplesmente vencedor, você é mais do que vencedor. Por amor daquele que nos amou, você é mais do que vencedor. Leve esta palavra para você, guarde ela no seu coração, porque lá em Salmo 119, 11 vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guarde esta palavra. Sabemos que nessa caminhada de fazer, de servir a Jesus, não é simples, não é fácil, porque Ele nunca falou que seria fácil. Na caminhada da vida, você vai se deparar muitas coisas a querer te fazer parar. Na caminhada da vida, você vai se deparar
determinadas situações e você vai dizer, vai dar certo? E tem uma certa dúvida, mas você começa a dizer assim, feito eu falei no culto passado, vai tudo bem, dará certo. Dará certo porque não sou eu que irei só, porque quem irá comigo é o Senhor dos Senhores. Na caminhada da vida, no teu trajeto, irá acontecer pedregulhos aparecer na tua frente, espinhos, você irá se furar, irá se cortar, irá ter muitos obstáculos para você chegar aonde você quer, na chegada ali, no ponto final. Você iniciou a partir do momento que você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você iniciou. Ali estava ali início de tudo. E você está indo, você está caminhando, você está fazendo. Mas para chegar lá no final não vai ser fácil. Porém, tudo que vier a acontecer contigo, tenha certeza no seu coração de que Jesus não vai te abandonar. Em qualquer momento, situação e circunstância da tua vida que vier a acontecer contra ti, o Senhor, Ele é contigo, assim como Ele foi com Josué. Ele disse para Josué, eu sou contigo, por onde queres que andares. E Maria escolheu a boa parte e não foi tirada. E muito obrigado porque você, nesta noite também, escolheu a boa parte e não vai ser tirada. Vão tentar arrancar de você essa parte. Mas crendo, confiando, acreditando nesse Deus que você serve, você vai, porque o alvo é Cristo. Você vai chegar, você vai chegar. Existe um começo, existe o meio e existe o fim. Essa trajetória só depende de você, porque Deus, Ele é fiel contigo. Amém? Que Deus continue nos abençoando.